Como está a leitura de vocês? Bom, depois daquele nariz que nós vimos, depois da saia balão, depois das pílulas, né, milagrosas, vamos a uma orquestra, né? Esse poema, ele descreve uma cena. E eu fui pesquisar, obviamente, né, dado alguns elementos que ele colocou ali, alguns nomes, então vamos a ele. Ele não identifica a cidade, mas ele vai descrever uma cena. E o poema se chama Uma Orquestra, então nós já deduzimos que vamos ter música, né? E aí ele diz que por certa cidade, sozinho vagando, ao mórbido corpo, alívio buscando, acorde e harmonia ao longe escutei, e aos túlios assentos meus passos guiei. Além de uma rua, em casa antiquada, divisa ao luar de Euterpe a morada. Bom, pausa aqui, né? Eu fui procurar o que era Euterpe. É uma Havia em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Foi fundada em 1825 uma associação musical com o nome de Euterpe. Mas também havia uma mulher chamada Euterpe de Souza, que ela era compositora, né? Então, não sabemos se refere à compositora ou à associação musical, ou nenhum deles. Ele deu esse nome e eu fui atrás da única pista que ele deu. Ele não costuma citar nomes próprios, né? Então eu imaginei que era algum indicativo. E aí ele se chega, né? Ela me chego com um gesto tardio por entre as janelas, os olhos em fio. Veja, ele não entra na casa ou na associação, ele olha pela janela, né? Não sabemos se tinha outras pessoas também ali, ou se era apenas ele, né? E aí ele vai descrever a cena que ele vê. Primeiro que ele vai observar é um velho tocando um rebecão. Rebecão é parecido com aquele contrabaixo de orquestra sinfônica, né? Enorme. Então ele fala, mas eis que diviso um velho zangão zurzindo raivoso no seu rebecão. Né? Então ele coloca ali, quer dizer, zangão é o único macho que aparece numa colmeia. Eu já fiquei assim, falei, bom, ele não botou isso por um acaso, né? E ele, depois que ele acasala com a rainha, ele morre, né? Mas uma colmeia só tem um macho, né? Que é o zangão. E aí ele fala, marcava o compasso, a pança empinava, quem clave de bufo, confusa roncava. Mexia-se todo fazendo caretas, ventas fungava, sonantes trombetas, né? Então, ele vai descrever o que ele está vendo, essa figura, né? E continua, né? De novo, ele vai para o nariz, não sei o que ele tinha quanto o nariz das pessoas, mas enfim. Na vasta batata que tem por nariz, formara-se um ninho crescida perdiz. Sobre ela de encaixe, luzindo se via a vítrea cangalha que a vista auxilia. Gente, olha o que ele usa para falar de um óculos. Eu fiquei assim, gente, cangalha. Eu conheço, né? Eu moro em Minas, então aqui tem carro de boi, tem boi, a gente conhece, né? Vimos o que, que tem uma cangalha no nariz? E aí veio, né, um óculos, né? Que a vista auxilia, vítrea cangalha que a vista auxilia, um óculos, né? Num lado da penca, em alto degrau, sereno cantava audaz pica-pau. É uma cena, é uma pintura, não sei o que seria essa penca e que pica-pau era esse que cantava. É, Era uma outra pessoa que estava ali, era um... Nós não temos muitas pistas, né? Do quem que era que estava ali junto dessa cena, desse rabecão que estava sendo tocado e desse homem que tocava. Enfim, aí ele vai para o próxima estrofe, ele vai falar da luta cansado, tremendo e suado, a bola frescava, pitadas tomando. Então, ao que parece, era uma pessoa. Pica-pau lembra também alguma coisa que tem algo pontudo, né? Então, não sabemos se havia outra ali também. Na composição, não sabemos nem que instrumento, né, esse pica-pau tocava, né? As grossas cravelhas ligeiro torcia na banza afinada
de novo zurzia. Porque as cravelhas, elas tinham uma serventia, né? Que era a afinação dos instrumentos musicais. Aquele botão que gira a corda, né? Para afinar. Então, alguém aqui estava afinando o instrumento, né? E aí o olhar dele vai para uma outra figura, sentada no canto, bochechas inchadas, de solfa na frente, em notas pousadas. De venta enfunada, com ar de sultão, a dona da casa tocando trombão. Sentada no canto, né, com a partitura na frente, a dona da casa tocava trombão, deve ser trombone, que começou a entrar em moda nas orquestras no século XIX também, né? E aí ele a chama de formosa deidade, galante Ciprina. Ciprina era uma nívea, né? Ela estava vestida romana, então a pessoa que estava ali tocando, a dona da casa, né, que recebia. E aí fica uma questão: se ela era dona da casa, o Luiz Gama então sabia quem ela era. Como é que ele ia identificar quem era quem ali naquela história toda, né, nessa cena que ele estava narrando? Tapava os suspiros de seu clarinete, soprando com fúria de um amplo paquete. A filha mais velha de tal corifeu, quem flauta de um tubo tem fama de Orfeu. Eu fiquei assim, corifeu era o coral da Grécia Antiga, né, do teatro. E filha mais velha, então, será que aquele senhor que tocava rebecão era casada com a mulher do trombone, né? E tiveram essa filha que tocava clarinete, né? E que ele compara com Orfeu. Orfeu tocava flauta tão bem que ele hipnotizou o inferno, né, para recuperar a mulher, Eurídice. Então, parece que alguém que tocava bem. Melíflua tocava. Melíflua tem relação com mel. Lembra daquele outro poema que nós lemos? No seu canudinho há menos prelúdios, lundum miudinho. Então, aqui nós temos alguém que toca algo suave. Eu tinha o rebecão, que é um som muito forte, o trombone também, e aqui eu tenho uma suavidade, que é um instrumento, né? Que essa moça toca. E aí ele continua, desculpa, depois dessa formosa deidade aqui, e que Melíflua, né? A outra segunda, Dione Formosa, outra ninfa, né? Empando as bochechas, possante e raivosa, berrava na trompa, qual doida avertana. Gente, eu não consegui encontrar o que é uma avertana. Se alguém encontrar, por favor, informe. Eu pedi como mitologia grega, eu fiz busca século XIX, mas não consegui encontrar o significado, tá? Aí mão dentro, mão fora, da rasa campana, né? Então a trompa tem aquele arco, né? Que você movimenta. Então eu tenho muitos instrumentos de sopro, além do rebecão. Eu vou ter somente instrumentos de sopro aqui. Cadê as cordas? Cadê o piano, né? Ridente menina, que em lustre contava, roliça banqueta airosa empunhava, nos pratos batia, malhava zabumba, num moto contínuo de bumba catumba. Aqui a gente tem uma onomatopeia, né, que é a batida dos pratos, né? No meio da bulha que os ares feria, o velho de gosto contente sorria. Então, é uma cena muito alegre, né? Uma cena de tensão. E aí vamos ver, a testa esfregava com destra enrugada, nas largas ventrechas sorvia a pitada. Nós já sabemos o que é pitada, nós vimos no poema anterior, né? E aí vem algo assim inusitado, porque eu nunca esperava, né, uma voz como essa. Com voz de soprando, fazendo trejeitos, alegre exclamava, batendo nos peitos. É, voz de soprano, os homens só conseguiam se eles fossem homens castrados, né? Mas pelo visto aqui não é o caso. Então eu não sei de onde saiu essa voz de soprano,
ou se também é uma forma que o nosso Luiz Gama tem para ridicularizar a voz desse homem, né? E aí Alegre exclamava batendo nos peitos: Maestros famosos da Grécia não temo, nem China ou persas da raça do demo. Né? Então, tudo que vem de fora que não é europeu virou raça do demo, né? A todos confundo com meu rebecão, que ronca e rebrame qual fero trovão, ferindo estas cordas bezerros imito, grunhido de porcos, berrar de cabrito. Ou seja, não é um som muito agradável, concorda? Zurzidos de burro, miados de gato, coachados de sapo em tom pizzicato. E aí ele busca um elemento, né, da música erudita para trazer aqui. Ó, vinde maestros da Itália, da França, de passo ligeiro, dançar contradança. Ouvindo Arentino, Mozart, Rossini, deixando a Rebeca também Paganini. Ou seja, ele convoca todos os grandes compositores, né? E aí ele diz que todos patetas aqui ficarão ao som retumbante do meu Rebecão. Toquemos, meninas, faceiras, camenas, né? É, valsitas, quadrilhas nas brandas avenas. Ele traz de novo essa referência às musas e todos alegres, vibrando o compasso, os nomes gravemos na lira de um taço. E aí ele se intitula um compositor, porque se você vai gravar um nome da lira de taço, né, porque você é reconhecido pela sua composição. E, e assim termina, né, o nosso grande compositor, que vai deixar todo mundo pateta, assustado, né, pelas falsitas, quadrilhas. Mas lá atrás, o Luiz Gama faz uma referência ao Ludum. Ludum, uma dança afro-brasileira, né, em que muito sensual, muito censurada na época. E eu fiquei muito curiosa, porque um rebecão perto de um trombone, um trompete e uma clarineta, ele está ali só marcando o compasso, pelo visto, né, além dos pratos da menina. E o som dele quase não vai ser ouvido. Então, como é que é? Ao que parece, todos os instrumentos de sopro silenciaram para que ele sozinho, com seu rebecão, pudesse fazer a letra, né? O que parece, mas é uma cena muito hilária, né? E, novamente, há um certo exagero, né? Quando ele fala das bochechas das mulheres, parece um negócio meio disforme também, né? Mas é muito curioso. E aí fica a dúvida se era essa associação musical de Pindamonhangaba que ele foi conhecer, porque ele fala que não é uma outra cidade, se essa senhora dona da casa é a famosa compositora, né? Euterpe de Souza. Então fica aí no ar essas dúvidas, mas pelo menos ele deu uma pequena pista ali para gente. E se você tiver mais contribuições, coloque aqui no comentário, conte como está a sua leitura. Abraço!